Boa noite, meus amigos e amigas. Renato Leão falando, canal Vasco 68. Por favor, não deixe de curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificações. E vocês assistam até o final. Se o vídeo for longo ou curto, vocês assistam um pouquinho depois. Mas o importante é assistir, o importante é dar informação a vocês, emitir minha opinião e que vocês possam emitir a de vocês também. Omitir não, falei omitir? É emitir, gente. Bom, noite de quarta-feira, né? Algumas coisas para serem ditas. Mas antes eu queria fazer algumas observações que acabam diretamente até servindo de lição, né, pro Vasco. Mas, por exemplo, gente, aquele jogo ontem do Fluminense com a Argentino Júnior pela Libertadores, jogo de ida na Argentina, foi impressionante, né? Aquele jogador quebrando a perna. Porra, o Marcelo, com toda a experiência dele, foi o primeiro a pedir socorro, se emocionou, chorou. Agora, sinceramente, eu não entendi a expulsão dele, mas não entendi mesmo. O árbitro até chama o Marcelo, conversa com ele, não há nenhum tipo de reclamação. Para mim só foi por causa do lance, mas o rapaz, tanto é que teve alta do hospital, falou que ele já era fã do Marcelo e agora ficou fã como pessoa. Assim, foi uma cena chocante, mas se Deus quiser, né, ele vai se recuperar. É uma recuperação obviamente longa, né? É uma cena muito forte, não indico ninguém ver. Mas ele está com a perna imobilizada, vai fazer 2 cirurgias, né, e leva 1 ano a recuperação, né? Então, que ele tem uma pronta e uma ótima recuperação. Uma outra coisa, estava já no finalzinho, eu falei, vou esperar então. O Botafogo ganhou do Guarani, não é o Guarani de Campinas não, é do Paraguai, de virada, né? De 2-1, primeiro jogo da Sul-Americana, e vai ter a vantagem do empate da volta. Mas vocês veem como é que é o futebol, né? O Botafogo, um time armadinho, um time, muito bem treinado, mesmo com a saída de treinador, muito bem planejado. Você vê o que é um trabalho, né? Quando começa certo, como é que o trabalho caminha, né? E tudo bem, é porque o Guarani disputa o campeonato paraguaio, são só 12 times. Inclusive, eu posso estar enganado, o Flamengo vai pegar a moleza amanhã. Porque ele vai jogar com a Olímpia, e esse mesmo Olímpia também no Paraguai está em penúltimo no campeonato. Tudo bem que o futebol é nas 4 linhas, mas nem sempre há milagre no futebol, né? E só para fechar, né, de notícias fora Vasco, a seleção brasileira feminina jogou como nunca e perdeu como sempre. Desculpa, mas tem várias coisas erradas aí, tipo, chamaram a maior treinadora do mundo, não houve evolução nenhuma. A seleção sofre até hoje com 150 anos de Marta dependência. A técnica não inovou, não fez nada. Preteriu até aquela centroavante antiga, Cristiane, grande. Botou uma Marnanzinha no ataque, com todo respeito. Pode jogar Marnan de centroavante, com as jogadoras de Jamaica de 4 metros. Então, assim, saiu imerecidamente, saiu da Copa. Prova-se que a Marta foi uma gota no oceano. Então, assim, se não tiver renovação, não adianta, vai ter gente... E outra também, que eu escutei até do Washington Rodrigues, né? Gosto de ouvi-lo, né? Lógico que eu não concordo contigo, com tudo, mas ele falou uma coisa que realmente bate com o que eu penso também, né? É obrigado agora, o time que... Já há um tempo, né? Aqui no Brasil, pelo menos no Brasil, pela CBF, é obrigado que um time de futebol tenha que ter o departamento feminino. Aí o que acontece? Tem um monte de time ruim, o próprio time do Vasco feminino não existe, toda hora desmontado e vem outro, toda hora desmontado e vem outros jogadores. E por essa obrigação, os times são um cata-cata, e acaba que você tem jogos bons que é 1-1, e de repente você tem jogo que é 14-0, 17-2, por causa dessa discrepância. Então, assim, nada imposto, nada obrigado é legal. O futebol feminino tem que caminhar com suas próprias pernas. Quando ele desvincular do masculino, eu acho que as coisas poderão caminhar até melhor. Falando no nosso queridíssimo e amado Vasco, mas queridíssimo e amado Vasco, eu falei isso tudo hoje pela primeira vez,
Porque algumas coisas aí, se vocês pensarem direitinho, algumas coisas aí, elas servem de lição, exemplo, e algumas até batem de coincidência com o Vasco, que eu falei anteriormente. Mas hoje, às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, será fechada a janela para que jogadores que têm um contrato com clubes no exterior possam vir para o Vasco. Aí você lê assim, poxa, mas quem não tem contrato pode ser inscrito até dia 25 de agosto e, pasme, se houver jogador no Campeonato Brasileiro inscrito que não tenha jogado as tais 7 partidas por outro clube, pode ser inscrito até dia 15 de setembro. Quer dizer, é uma janela, mas não é tanta janela, é mais para o jogador que está em voga e nos clubes aí exterior. Mas aí o Vasco apenas contratou, está chegando acho que de madrugada, o jogador Pablo Veguete, centroavante. Não é o Mikael Santos do Tajeres, que até está em segundo lugar do campeonato argentino. Ele é do Belgrano. O campeonato argentino tem 28 times na primeira divisão. O Belgrano está em 13º. Lá o campeonato é diferente, tem segunda fase também. E o Tajeres, como disse, está em segundo. Aí eu fiquei sabendo que tanto o Pablo Veguete quanto o Mikael Santos são artilheiros com 13 gols. Ele está vindo, já se despediu dos companheiros, se emocionou e está vindo. Por que foi feita a negociação vitoriosa com esse time? Pelo simples fato do Vasco ter dado garantia bancária. O Vasco deu garantia bancária. Aí eu pergunto, por que não deu uma garantia bancária para o Mikael Santos? Não vou nem questionar, porque é bem mais novo, porque acho que o Mikael Santos tem 26 ou 27 anos e o Veguete tem 34. Não vou discutir, o negócio é bola na rede. Hoje em dia, os jogadores, quando se cuidam, eles alongam mais a carreira, ainda mais sendo goleiro, centroavante que joga mais enfiado, zagueiro, entendeu? E o próprio Nenê, que é jogador de meio campo, está aí com 42 anos e jogando a bola redondinha, né? Então, são essas coisas assombrosas. Como foi dito na live ontem, algumas coisas assombrosas que acontecem no Vasco especificamente e que nós ficamos sem saber, sem entender pela falta de comunicação. É uma decepção muito grande, é lógico que todo mundo esperava mais, inclusive esse Pablo Veguete, ele veio, que a negociação disseram que foi feita pelo Ramon Dias, e acredita, hein? Porque o Vasco, ele corre em ritmo de tartaruga. É Veguete, né, filha? Eu sei que é Pablo, gente, porque eu costumo errar muito o nome aqui, eu não fico parando, lendo o texto, não. Deve ser isso aí mesmo. O importante é tentar e fazer gol. Só que nós ainda precisamos de um lateral direito, de um zagueiro de perna direita, de um 10 e nada. Nada, absolutamente nada. Uma falta de competência danada. Falar em lateral direito, o nosso valoríssimo Paulo Henrique, lateral direito, reserva do Puma. Ele recebeu uma proposta do Vitória, da Bahia, gostou da proposta, mas o Vasco disse que não vai liberar. Porra, libera, cara. Libera porque o Puma tá uma merda. Aí vocês não botam o rapaz no lugar dele, botou muito pouco, deixa o cara ser feliz. O cara vai ter oportunidade. No Vitória ele vai jogar, ele vai ser titular, pô. Mas não liberaram. Não liberaram e trouxeram apenas o centroavante. É Veguete? Depois tu vê pra mim aí. Bom, vocês sabem que é só olhar e jogar no Google aí, qualquer site. Porque o que eu quero dizer com isso, eu não vou questionar o jogador nem a qualidade dele, né? Qualidade ele tem, ele fez 64 gols em 122 jogos, se eu não estiver enganado, pelo Belgrano. Mas o Vasco vai parar nisso. Como é que até as 23h59 ele já não vai chamar mais ninguém? Ah, tá. O Diego Costa, o Paulo Brax foi para Madia e vai tentar negociar com ele. Disseram até que com a chegada desse rapaz, as negociações com o Diego Costa vão esfriar.
Não sei. Não sei, porque o Vasco é um eterno ponto de interrogação. Agora, tendo esse centroavante, já tem o Sebastião Ferreira, vai ter esse Pablo e mais o Diego Costa, legal. Só que vai continuar incorrendo no mesmo erro. Cadê o jogador de meio campo que faça essa ligação com o centroavante? O pessoal até ficou lamentando ontem da live que eu participei do canal Gás da Colina. Participa, dá uma olhada lá, gente. Se inscreve, o cara é muito maneiro. O Antônio, que participa do canal, e o meu xará Renato Brandão também, às vezes o Miguelito. Pessoal, gente boa. Não foi a primeira vez. Pessoal, é um pessoal acolhedor, educado. Vale a pena, assim. Pô, gente, tem tanto canal aí no Telinha, tem tanto canal aí pago para falar bem, com tantos 1000 inscritos. Não que ninguém mereça, merece sim, tem muita gente boa. Mas às vezes vocês querem assistir uma coisa diferente, entendeu? As pessoas às vezes falam mais do mesmo. Muitos jornalistas mesmo, os caras que já cobriram dentro de campo. Aí você, até para se informar melhor, para aprender alguma coisa, que a gente sempre aprende com o outro, mas aí você vai rodando, falam-se as mesmas coisas. E aí, as mesmas especulações. Tem vários até que eu parei de vê-los, porque, pô, os caras falam as mesmas coisas, as mesmas especulações e elas não acontecem. Aí sabe o que ocorre? A consequência disso tudo? Os canais pequenos e os menorzinhos, pequenininhos, como o meu e como muitos outros, não é que nós fiquemos com descrença por vocês, mas acaba que o pessoal se enche tanto o saco que acaba pagando uns por outros. Na minha visão, até muitos por outros. Entendeu? A única expectativa que se tem é um monte de gente que eu já vi fazendo consulta ao Net Vasco, ao Super Vasco, Notícias Vasco da Gama, ao site oficial, a Twitter, a tudo. Desesperado, querendo escutar alguma novidade. Escutar que, pô, o Vasco contratou fulano, cicrano, não adianta. Pelo jeito vai ficar nisso. O Diego Costa pode vir sim, não sei se vem, porque o Diego Costa não precisa ser inscrito hoje. E outra, para ser inscrito não precisa de toda a documentação. Você escreve o jogador, fica pendente de documentação, e depois pode entregar o resto da documentação posteriormente. O Diego Costa pode ser inscrito até o dia 25 de agosto, porque ele não tem contrato hoje de vínculo com nenhum clube, e jogador que estiver no Brasileiro não tiver atingido os 7 jogos, pode ser inscrito até dia 15 de setembro. O jogador que foi contratado hoje, o Pablo, centroavante, ele foi contratado por $1.100.000 e fez um contrato de 2 anos com o Vasco. Até agora, gente, eu vou repetir pela 1000ª vez. Por que não fizeram e não deram a garantia bancária para o Tadieres para contratar o Michael Santos que queria vir? Entendeu? Por que não contrataram o Robert Rojas e não entraram nessa seara, dessa questão que ele não quis fazer o contrato com... não é nem Tadieres, do River, pô. Do River. Por que o Vasco também não entrou nisso? Ele podia ter entrado nessa discussão, conversado à mesa. E outro, Manuel Lanzini, né? Conhecido como Manu Lanzini, que estava sendo muito especulado, né? Especulado, como sempre, no Vasco e no próprio Flamengo. Ele acertou, foi com o River Plate. Gente, infelizmente, o que nós assistimos hoje é cada dia um jogo diferente. Os nossos principais adversários aqui do Rio, Botafogo, Fluminense e Flamengo, disputando Sul-Americana, Libertadores. No caso do Flamengo, até a Copa do Brasil. E nós ficamos com abstinência de futebol. Mas tem um lado bom. Um lado bom que é menos jogos com os quais iremos sofrer vendo essa desgraça e não se gera expectativa, né? Menos sofrimento ao assistir, menos sofrimento pelo resultado, né? Que tem jogos aí do Vasco que faz até termos que usar colírio, fora os remedinhos de ansiedade e calmantes da vida. Gente, boa noite, fiquem com Deus,
Que Deus, Nossa Senhora Jesus Cristo, o Espírito Santo, todos os santos anjos, abençoe vossas famílias.